Testemunho de casamento restaurado. Um milagre para o Natal. Zênia, como sua jornada de restauração realmente começou? Vinha sendo um casamento difícil depois de 7 anos de namoro e 6 anos de casados. No início do 7º ano de casamento, meu mundo desabou. Eu tive um sonho com meu marido, Alfred, morrendo. Quando acordei, contei a ele sobre isso e ele me disse que significava um novo começo. Eu nem sabia que ele tinha uma outra mulher, mas depois entendi que ele estava se referindo a uma nova vida com ela. Mas principalmente eu entendi que ele iria morrer espiritualmente e se tornar novo. Isso significava uma nova vida para nós dois, um novo casamento na rocha sólida de Deus. Aí ele começou a agir diferente. Na festa de aniversário, tirou fotos com toda a família, menos comigo, e sumiu por 1 hora. Continuei perguntando por ele, mas ninguém sabia, e em algum momento, quando ele voltou, levou sua mãe para falar com ela em particular. 4 dias depois, ele confessou que estava tendo um caso emocional com uma mulher perfeita para ele e que era exatamente o que ele sempre sonhou e que até casar comigo havia sido um erro e ele sabia disso desde aquele dia. Eu fiquei completamente quebrada. Eu nunca conheci tanta dor. Como Deus mudou sua situação, Zênia, enquanto você o buscava de todo o coração? Deus foi tão misericordioso porque Ele já havia me levado ao Restore Ministry International 8 meses antes de Alfred se tornar infiel. Eu já tinha lido o livro Como Deus Pode e Vai Restaurar Seu Casamento e fiz os outros cursos de restauração. Então, imediatamente fiz o que deveria fazer em relação ao Alfred, exceto pelo fato de eu ter agido na carne e pedido que ele saísse de casa. Eu não suportava saber que ele estava apaixonado por outra mulher enquanto morava comigo. Achei que eu estava sendo usada, pois ganhava mais dinheiro e pagava mais contas do que ele. Ele aceitou alegremente a separação e foi morar com sua mãe. Que princípios da palavra de Deus ou de nossos recursos, Zênia, o Senhor lhe ensinou durante esta provação? Registrar a fidelidade de Deus nas coisas grandes e pequenas para me manter focada e lembrar de tudo que Ele fez por mim durante esta jornada dolorosa, mas necessária. Enquanto isso, Deus estava me mudando. Ele usou aquele quebrantamento para me mudar. No início das minhas provações, eu estava tão fraca, mas a cada provação, à medida que me aproximava do meu relacionamento com meu amor, percebi que me tornei cada vez mais forte e espiritualmente madura e menos enganada pelo inimigo. Uma vez, enquanto eu estava orando e chorando, depois de ver alguns posts nas redes sociais entre Alfred e a outra mulher, Deus me disse que eu era aquela que havia sido criada para ele e ele havia sido criado para mim. Mesmo que nosso casamento parecesse um erro, não era. Deus tinha um propósito. Quais foram os momentos mais difíceis que Deus te ajudou, Zênia? A outra mulher estava em outro país. Assim que se apaixonaram, fizeram planos de se conhecerem e morarem nos Estados Unidos. Um dia, Alfred me contatou para ajudá-la a encontrar um voo para partir para sempre. Entreguei minha situação e minhas lágrimas a Deus e não resisti nem disse nada. Apenas concordei. Eu apenas confiei em meu Senhor. Então, ajudei Alfred e na noite anterior à sua partida, ele ficou em nossa casa, porque ninguém podia levá-lo ao aeroporto, exceto eu. Aquela noite eu senti que foi a noite mais difícil da minha vida.
Ele ficou conversando com a outra mulher por um tempo. Então ele ligou para ela, mas ela não respondeu. Ela estava brava. E quando ele finalmente veio para a cama, ele me deu as costas a noite toda. Nunca me senti tão rejeitada pela pessoa que mais amava, e isso era apenas o começo. Quando chegamos ao aeroporto, eu o abracei e disse que talvez nunca mais o visse, mas desejei-lhe o melhor. Ele foi embora, e quando eu pensei que tudo estava perdido, meu senhor interveio, e assim que Alfred chegou nos Estados Unidos, o agente da migração viu algo nele, só Deus sabe o que, e o deteve para mais perguntas. Ele verificou o telefone de Alfred e descobriu seus planos de ficar nos Estados Unidos com esta outra mulher. Então ele negou a entrada e o mandou de volta ao nosso país. Recebi uma ligação naquele dia para buscá-lo à noite no aeroporto. Alfred me disse que o agente até o questionou sobre traição. Você acredita nisso? Deus fala de muitas maneiras, mas Alfred se recusou a ouvir e voltou para a casa de sua mãe. Sênia, qual foi o ponto de virada de sua restauração? Alfred não parava de vir em casa todos os dias, mesmo durante a quarentena do Covid, e éramos amigos. Deus até deu a oportunidade de ajudá-lo a iniciar um novo negócio. Por outro lado, sua relação com a outra mulher, aos meus olhos, ficou mais forte. Eles estavam mandando mensagens um para o outro o tempo todo. Eu queria pegar aquele telefone e jogá-lo no chão. Eles estavam falando o dia todo e a noite toda. Literalmente me deixava incomodada aquela situação, mas só Deus foi capaz de me impedir de reagir na carne. A parte mais difícil foi deixá-lo ir. Não conseguia deixá-lo ir, mas tive que entregar Alfred completamente a Deus e conquistá-lo sem uma palavra, como diz o livro. Era impossível para mim, mas quando pedi a Deus para fazer isso por mim, Ele me ajudou. Eu comecei a deixar ir pouco a pouco a cada vez. Continuamos a nossa amizade. Quando ele percebeu que eu não estava tentando segurá-lo, eu costumava implorar a Deus para me tirar da zona de amizade, porque me sentia presa lá. E depois de meses, ele terminou com essa mulher e me disse que ela era feia e louca e ameaçou se matar se ele a deixasse. Que loucura pensar que no começo ele achava que ela era perfeita. Voltamos a ficar juntos e éramos como recém-casados por 3 semanas. Tudo estava perfeito e eu estava mais do que feliz que ele finalmente estava de volta em casa. Até que comecei a vê-lo de forma diferente. Mais tarde descobri que ele tinha uma nova outra mulher perto de nós. Eu não podia acreditar. Perguntei a Deus por que novamente eu não poderia passar por tudo de novo. Lutei com Deus e senti que ele não estava fazendo nada. Então eu disse a Alfred que descobri sobre essa outra pessoa e ele me disse que ia deixá-la, mas nunca o fez. Só piorou, porque como tudo era conhecido, eu me sentia humilhada toda vez que ele saía. Eventualmente, eu tive que pedir perdão a Deus por tentar fazer isso sozinha, e com toda essa dor em meu coração, eu me humilhei sob sua poderosa mão, para que Ele pudesse me exaltar no momento certo, lançando todas as minhas ansiedades sobre Ele, porque Ele cuida de mim. 1 Pedro, capítulo 5, verso 6. Só Deus sabia por que isso acontecia. Acho que precisava ir para a última fogueira de refino.
Comecei a ver como, semana após semana, o relacionamento adúltero se fortaleceu, mas continuei orando os Salmos 92, 7, 11 e 15. Ainda que os ímpios brotem como joio e floresçam os malfeitores, eles serão destruídos para sempre. Meus olhos viram a queda dos meus inimigos. Meus ouvidos ouviram a derrota dos meus adversários perversos. Mas os piedosos florescerão como palmeiras e se fortalecerão como cedros do Líbano. Eles dirão: o Senhor é justo, Ele é a minha rocha, não há mal nele. Alfred continuou morando comigo e eu morria por dentro toda vez que o via mandando mensagens para ela sorrindo, ou saía de casa para ligar para ela. Ouvia canções de amor e eu pedia e implorava a Deus que o fizesse sair, que o levasse para longe da nossa casa. Minha carne queria expulsá-lo novamente e desistir. Na verdade, eu queria desistir todos os dias, mas por alguma razão Deus me disse para não me separar, para não abrir ainda mais a porta para o diabo e não desistir. Se eu não fiz todas as coisas que me vieram à mente, é porque Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que eu poderia pensar, e porque quando estou fraca, Ele é muito mais forte. Quando as coisas ficaram insuportáveis em casa, eu me desculpava e fazia questão de sair da sala para literalmente tirar meus olhos de Alfred e suas ações. Ou mesmo na mesma sala, eu colocava meus fones de ouvido e tocava música de adoração para colocar meus olhos e pensamentos em Deus. Eu lia sua palavra e de repente tudo o que eu lia estava se tornando vivo. Todas as histórias estavam relacionadas à minha situação e suas promessas se tornavam vivas se eu fosse corajosa o suficiente para acreditar nelas. Mais tarde, Deus me deu os olhos para ver as coisas de forma diferente e toda vez que eu deixava Alfred ir, o Senhor me abençoava por isso. Um dia tive a oportunidade de passar alguns dias fora a trabalho. Aliás, eu estava pedindo a Deus que me tirasse daqui. Eu precisava de um tempo, só Ele e eu. E Ele atendeu minha oração. Mas ao mesmo tempo eu não queria ir, porque temia que Alfred, na minha ausência, fosse correndo para outra mulher. Mas eu disse a Deus que não tentaria controlar nada. Então saí por 3 dias e, para minha surpresa, meu Senhor mudou o coração de Alfred na minha ausência e ele não só viu a outra mulher naquele fim de semana, como continuou me ligando e até me disse que não sabia o que estava acontecendo, mas que estava com muita saudade. E a viagem foi inesquecível. Pude passar um tempo a sós com o Senhor em um lugar lindo. Quando eu estava perto da minha libertação, tudo estava ficando cada vez pior. Continuei sendo gentil, com um espírito manso e tranquilo, respeitosa e sem contar nada a ele, agindo como o livro da mulher sábia. Deus se tornou meu maior e único conselheiro e consolo. Chorei no banheiro à noite enquanto cozinhava, pedindo a Deus para me salvar da idolatria por Alfred, para me salvar da minha falta de fé, para me salvar de mim mesma e para salvar meu casamento. A essa altura, Alfred passava dias na casa da outra mulher. Ele foi malvado comigo, mas eu fiquei quieta. Ele lavava o carro, se vestia e cortava o cabelo para ir vê-la. No começo eu estava em um inferno completo, só pensava no que eles estavam fazendo, mas depois que me concentrei no meu Senhor, Ele me curou. No começo eu continuei declarando a palavra de Deus, mas não vi nada mudando na minha linha do tempo.
E depois eu percebi que deixei ir quando não estava mais preocupada. Fui capaz de levar cativo cada pensamento e substituí-lo pela palavra de Deus. E dias depois percebi que estava sendo curada. E o medo foi levado pelo meu amor. Pude continuar com meu dia, minhas próprias atividades e até escolhi o dia ou dias em que Alfred não estava para pedir ao Senhor que me convidasse para almoçar ou jantar no meu lugar favorito. Aproveitei esse tempo para ler a palavra de Deus em um café e passar tempo apenas com Ele, conversar com Ele e louvá-lo por conforto, cura, e isso me deu esperança de saber quem Ele é. Eu estava em completa paz que excede todo entendimento. Nesse meio tempo, Alfred mostrou tanta frieza comigo. A maior parte do tempo, como sua esposa, ele nos olhava como companheiros de quarto, se eu tivesse sorte, mas não doía mais porque me tornei uma coroa de beleza na mão do meu Senhor. Isaías capítulo 62, o verso 3 e o 4. Meses se passaram e eu continuei contando os dias. O que eu não sabia é que Deus estava me treinando para ser paciente e estava me curando no meio da tempestade. Ele me mostrou que eu não preciso do Alfred para acertar as coisas, para curar meu coração. Eu finalmente estava livre, cheia de paz. Em algum momento, Deus foi fiel em me mostrar a felicidade real do pecado. Toda vez que Alfred estava prestes a sair para vê-la, eu sabia de antemão, porque seu rosto mudava, seu semblante estava cheio de vergonha e culpa. Até sua postura mudou para um derrotado, e ele estava triste. Ele estava literalmente enredado pelas cordas de seu pecado. Ele tornou-se menos preocupado com suas roupas e aparências quando saía para vê-la, mas ele realmente não podia deixá-la. Ele era um completo escravo do inimigo. Ele tentou encobrir sua infelicidade, mas meu Senhor me mostrou a verdade por trás daquele rosto. Então fiquei mais confiante na minha promessa de que Deus abriria o Mar Vermelho para mim novamente. E comecei a orar ainda mais pela salvação do Alfred. Eu sabia que era tudo o que ele precisava. Não contei a ninguém sobre minha situação, para evitar confusão em minha mente com a opinião de todos. Só Deus e eu sabíamos da minha situação e a família mais próxima de Alfred. Nem minha mãe, nem o pastor, nem mesmo minha melhor amiga sabia disso. E foi uma bênção ser liderada apenas por meu marido celestial, de acordo com Oséias, capítulo 2, o verso 16. Conte-nos como aconteceu, Zênia. Seu marido simplesmente entrou pela porta? Zênia, você suspeitava ou poderia dizer que estava perto de ser restaurada? Não, foi um milagre repentino. Parecia-me que Alfred estava tendo o melhor momento de sua vida e passando cada vez mais tempo com esta outra mulher e sua família. Perto do Natal, Alfred anunciou sem nenhum remorso que ia passar o dia 24 de dezembro comigo e o dia 25 com ela, e o mesmo no Ano Novo, 31 de dezembro comigo e 1º de janeiro com ela. É verdade que quando sua restauração está próxima, a fornalha ardente é aquecida até 7 vezes. Quando ele disse isso, senti-me humilhada, mas apenas balancei a cabeça e levei tudo a Deus, dizendo a Ele para me libertar e me dar um milagre. Mas se não era sua vontade, era porque todas essas coisas eram completamente necessárias para minha restauração e nossa salvação. Aceitar sua vontade com humildade foi o que Deus me ensinou perfeitamente. A certa altura, cansei de pedir,
Lembro que houve momentos em que pedi ao Senhor para não fazer nada, apenas para ficar bem perto de mim enquanto eu chorava. Alfred passou o dia 24 de dezembro comigo, mas continuou tirando fotos, sem mim, para enviar para outra mulher e conversar com ela. Nesse ponto, eu já havia aprendido a tirar os olhos dele e olhar apenas para o meu Senhor e falar com ele sobre minhas lutas e dores. Naquela noite, sonhei com Alfred me dizendo que voltaria às 17 horas. No dia seguinte, 25 de dezembro, meu marido saiu para ficar com ela. Até comprou presentes de Natal para o filho dela. Não temos filhos, apenas animais de estimação. Ele não voltou às 17 horas. Fiquei desapontada, mas não desanimada. Eu sabia que Deus era tudo o que eu precisava e Ele o traria em seu próprio tempo. E em 26 de dezembro, Alfred me mandou uma mensagem dizendo que estava se sentindo tão duro em seu coração que o Senhor o estava chamando para casa e chamando-o para mudar seus caminhos. Deus tirou as escamas dos olhos dele. Eu disse a ele: tenho certeza que você vai tomar a decisão certa. Você é bem-vindo em casa. E foi isso. E mais tarde, naquele dia, eu vi que ele postou um pedido de oração na página da nossa igreja no Facebook, pedindo a Deus pelo nosso casamento. Eu não queria ficar muito empolgada, pois toda vez que ele me dizia que ia deixá-la, parecia que ele voltava mais apaixonado por ela, porque ela sempre tinha as palavras perfeitas para mantê-lo com ela. Ele me disse isso uma vez. Alfred não retornou no dia em que me mandou uma mensagem. Foi no dia seguinte, mas ele veio e não disse nada, e nem eu. Enquanto isso, eu estava orando a Deus para me dar as palavras para dizer a ele, apenas se Alfred tocasse no assunto. Deus fez. Quando Alfred perguntou o que eu pensava sobre ele voltar para casa, eu disse muito respeitosamente: eu gostaria mais do que você que esse pesadelo acabasse, mas quando você disse que terminaria com ela, isso só ficou pior. Então eu adoraria ouvir que isso não é um mero sentimento, mas algo que você já decidiu. Ele assentiu e disse: eu também. Quando chegou a celebração do Ano Novo, ele não foi embora e me disse que não ia ver a outra mulher e esperava que nunca mais a visse. Fiquei quieta, agradecendo ao meu marido celestial por tal milagre. Oramos e Alfred agradeceu a Deus por mudar seus sentimentos, algo pelo qual orei o tempo todo. Deus voltou o coração de Alfred para mim. Eu o vi enviando mensagens de texto para ela por alguns dias depois disso, mas implorei a Deus que me impedisse de estragar minha promessa com minha contenciosidade ou ciúme. Esperei em Deus e mais tarde Alfred me disse que essa mulher não o deixava ir embora e o estava chamando para voltar para ela. Você recomendaria algum de nossos recursos em particular que a ajudou, Zênia? Encomendei todos os livros do site, completei todos os cursos e li todos os livros de testemunhos, então sabia que era apenas uma questão de tempo para receber minha promessa. Comecei com o curso 1, baseado no livro Como Deus Pode e Vai Restaurar Seu Casamento. Então, continuei com os cursos 2 e 3 e Uma Mulher Sábia. Todos os testemunhos me deram esperança do pacote Pela Palavra de Seu Testemunho. Salmos e provérbios trouxeram tanta cura ao meu coração que nada pode comparar. Recomendo vivamente a leitura da Bíblia e apegar-se às promessas de Deus. Você estaria interessada em ajudar a encorajar outras mulheres, Zênia?
claro, eu faço isso regularmente com mulheres em grupos do Facebook. De qualquer forma, Zênia, que tipo de encorajamento você gostaria de deixar às mulheres em conclusão? Todo esse pesadelo era para eu mudar, para me aproximar do meu Senhor e me livrar da idolatria que eu tinha por Alfred. Levei meses para aceitar, mas quando finalmente consegui, Deus me perdoou, me deu muitas oportunidades e foi paciente e me ajudou a me livrar de tudo isso. Antes da crise do meu casamento, eu era tão contenciosa, egoísta e sempre me senti superior ao meu marido. Sempre quis do meu jeito e vontade. Eu era uma mulher tão feminista e orgulhosa. E depois de ler o livro Como Deus Vai Restaurar Seu Casamento, apliquei todos os princípios e Deus foi quem finalmente mudou meu coração. Depois, o coração dele e finalmente o trouxe para casa emocionalmente. Alfred diz que eu mudei e ele finalmente se sente amado. Isso é um elogio para mim. Sei que Deus me renovou e me sinto feliz em amar como Ele me ama. Sinto-me tão amada por meu marido celestial que posso amar livremente Alfred como Deus pretendia que eu fizesse. Não preciso dizer ao Alfred o quanto sofri com todas as ações dele. Deus sabe e Ele já me deu minha recompensa. O passado se foi e Deus tirou toda a raiz de amargura, ressentimento e necessidade de vingança. Eu sei quem é meu defensor e Ele conhece a justiça. Eu não tive que lutar essa batalha, não enfrentei as outras mulheres, nem Alfred, apenas fiquei parada e o assisti lutar por mim. E quando eu errei muito, Ele amorosamente mudava as coisas para a sua glória, o que Deus prometeu e é o que Ele deu. Ele tirou um coração de pedra de nós dois e nos deu um coração de carne. Sou e serei eternamente grata por seu imenso amor por mim, por permitir tanto quebrantamento para reconstruir meu novo coração, por falar comigo todas as vezes que senti vontade de morrer, por estar tão perto em meus momentos mais sombrios, quer eu sentisse ou não, por me dar canções de esperança, por me manter sã durante toda a confusão que eu estava acontecendo ao meu redor, por me levar ao ministério que me ensinou a ser uma mulher sábia, a amar o que não é amável, a ser submissa, a deixar meu marido ser o líder da casa e o líder espiritual, dar o dízimo à minha casa do tesouro. Vi grandes bênçãos ao fazê-lo. Viver uma vida abundante perto de meu Pai e Senhor. Não confiar em meus olhos, mas confiar apenas em Sua verdade. Obedecer a Sua palavra e amá-lo com todo o meu coração. E Ele faria o resto. Nunca deixarei de recomendar todos os recursos, os vídeos, devocionais, relatórios de louvor e muito mais. Toda glória ao meu precioso Deus por não falhar comigo, por me dar esperança, por me mostrar o quão grande Ele é através da Bíblia e principalmente através da leitura diária de Salmos. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em Ti confia. Isaías, capítulo 26, o verso 3. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. 1 João, capítulo 4, verso 4. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Romanos, capítulo 12, o verso 2. Nenhuma arma forjada contra vocês prevalecerá, e você refutará toda língua que a acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que faço do nome deles, declara o Senhor. Isaías, capítulo 54, verso 17. Assim diz o Senhor dos Exércitos: dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Ageu, capítulo 2, versos 6 ao 9. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Números, capítulo 23, verso 19. Descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. Salmos 62, o verso 9. Mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Miqueias, capítulo 7, o verso 7. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. 2 Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8.